Versículo do dia. Leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. A palavra diz: para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia! A minha recomendação, e isso serve para a sua vida de fé e esperança e obediência, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meditando no versículo do dia, tempo que nos resta na carne, o apóstolo explica o que quer dizer com estar morto para o pecado e cessar de pecar, tanto negativamente como positivamente. Negativamente, o cristão não deve mais viver o restante do tempo na carne para as concupiscências pecaminosas e desejos corruptos dos homens ímpios carnais. Positivamente, ele deve se conformar com a vontade revelada do Deus Santo. As concupiscências dos homens são a fonte de todas as suas iniquidades, conforme Tiago 1, versículos 13 a 14. Todos os bons cristãos fazem da vontade de Deus e não dos seus próprios desejos e concupiscências a regra de sua vida e de suas ações. A verdadeira conversão faz uma maravilhosa mudança no coração e na vida de todos os que participam dela. Ela tira o homem das suas velhas, elegantes e encantadoras concupiscências de seus caminhos e vícios comuns do mundo e os leva à vontade de Deus. Ela altera a mente, juízo, afetos, caminhos e conduta de todos os que a experimentam. Aleluia! Um outro ponto importante na mensagem de hoje: se a meta da vida do cristão é ser livre do pecado, o que acontece na morte, então ele deveria viver o restante de sua vida na terra buscando a vontade santa de Deus e não as paixões pecaminosas da carne. Palavras e palavras que alimentam. Continuando. Aqui, a mensagem expõe o caminho de cessar do pecado, renunciando às cobiças dos homens que devemos estudar para formar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E assim, a mensagem inclui aqui as duas coisas nas quais consiste a renovação, a destruição da carne e a vivificação do espírito. O curso da boa vida é, portanto, começar pelo primeiro, mas devemos avançar para o segundo. Além disso, Pedro define aqui qual é a regra do viver correto, mesmo quando o homem depende da vontade de Deus. Daí resulta que nada está certo e bem ordenado na vida do homem, assim que ele se afasta dessa regra. Devemos notar ainda o contraste entre a vontade de Deus e as concessões ou concupiscências dos homens. Portanto, entendemos quão grande é a nossa depravação e como devemos nos esforçar para nos tornarmos obedientes a Deus. Quando ele diz o resto do tempo na carne, a palavra carne significa a vida presente, como em Hebreus 5, versículo 7. Governado pelos princípios básicos de desistir de sua fé para salvar sua vida, a concupiscência dos homens de acordo com a vontade de seus seguidores idólatras, mas a vontade de Deus, qual é a verdade de Deus? Que ele retenha a verdade e viva conforme seus ditames, apesar de sofrer por ela. Uau! No versículo mencionado, Hebreus 5, versículo 7, que diz: foi ouvido quanto aos que temia. Esse temor seguia da sugestão infernal de que Jesus foi completamente abandonado? Pode haver provações mais severas do que esta, mas, sem dúvida, uma das mais severas é ser completamente abandonado. Veja, disse-lhe Satanás, você não tem amigo em lugar nenhum. Seu pai fechou as entranhas de sua compaixão para você. Nenhum anjo da corte dele estenderá a mão para ajudá-lo. Todo o céu alienou-se de você. Foi deixado sozinho. Viu os companheiros com os quais tem conversado. De que valem eles?
filho de Maria, veja o seu irmão Tiago, o seu amado discípulo João e seu ousado apóstolo Pedro, como os covardes dormem enquanto você está em sofrimento. Nenhum amigo lhe foi deixado, quer no céu, quer na terra. Todo o inferno está contra você. Você agitou o meu abismo infernal. Enviei cartas por todas as regiões, convocando os príncipes das trevas a se volverem contra você nesta noite. Não pouparemos flechas. Utilizaremos todo o nosso poder para vencê-lo. O que você fará? Talvez esta tenha sido a tentação? Eu creio que sim. Porque a aparência de um anjo, conforme Lucas 22, versículo 43, aproxima a ele, encorajando-o, removeu aquele medo. Jesus foi ouvido quando ao que temia. Ele não ficou mais sozinho, o céu passou a estar com ele. Talvez esta tenha sido a razão de seu retorno, 3 vezes, ao lugar onde seus discípulos estavam. Nas palavras de Hart, por 3 vezes ele foi e retornou, como se buscasse os homens alguma ajuda. Ele veria por si mesmo que todos os homens verdadeiramente o abandonariam. Ele os encontrou dormindo, mas talvez conseguisse um pouco de conforto com o pensamento de que dormiam não por infidelidade, mas por tristeza. Seus espíritos desejavam vigiar, mas a carne era fraca, conforme Mateus 26, versículo 41. De qualquer forma, ele foi ouvido quanto ao que temia. Jesus foi ouvido em sua mais profunda agonia. Oh, minha alma, tu também serás ouvida. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Aqui o apóstolo Pedro fala sobre o tempo que nos resta na carne, pois ele sabe que há um tempo em que vamos deixar esse corpo. E nosso modo de vida vai determinar onde vamos passar a eternidade. Então ele recomenda que nossa vida não esteja baseada nos desejos da carne e nas coisas deste mundo. Precisamos viver segundo a vontade de Deus para alcançar graça e misericórdia, assim entrar no reino dos céus. Aleluia! A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, Senhor Deus, que sua vontade se cumpra em mim, na minha vida, na minha família, dos meus amigos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Que a minha velha natureza, meus desejos da carne não impeçam o Espírito Santo de agir em minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Quero seguir os passos de Cristo, Pai, e me aproximar cada dia mais do seu caráter. Sei que isso só é possível através da sua graça, ó Senhor. Reconheço minhas limitações e clamo por sua ajuda, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.